Então, para começar, Danilo, eu queria que você se apresentasse brevemente para as pessoas, embora muita gente que está aqui já te conhece, mas vamos fingir que não. Boa noite, gente. Eu sou o Danilo, sou infectologista. Eu trabalho no Hospital Pitangueiras, no Hospital São Vicente, no Hospital Regional. Sou formado na Faculdade de Medicina de Jundiaí, fiz residência no Emílio Ribas, especialização na Escola Paulista. E, como infectologista, eu tenho que trabalhar em todas as áreas da infectologia. E, atualmente, grande parte do cardápio do infectologista é a Covid, né? Infelizmente. Infelizmente. Acho que você está bem aí no fronte de batalha mesmo, desde o começo, né? A gente tá passando uma situação difícil, mas, se Deus quiser, vai passar. Estamos passando. Eu vou começar com a pergunta que não quer calar, porque o que a gente queria ouvir de você, eu até fiz um stories antes, que a vacina está saindo, mas a gente não vai ouvir isso, infelizmente. Então, a primeira pergunta é se é recomendável a gente viajar nesse tempo antes da vacina sair. Fê, o grande problema das viagens é porque uma pandemia, particularmente de uma doença tão transmissível como a Covid-19, é, é a necessidade que você tem, que a gente chama de proteção cruzada, né? Por exemplo, o Uhum. uso de máscaras, independente do tipo de máscara que você usa, excluindo-se o ambiente de cuidados à saúde, né, hospitais, clínicas, etc., ele só é efetivo se você tiver a proteção cruzada, ou seja, você usar para proteger o próximo e o próximo usar para proteger você. E a prevenção da infecção, basicamente, é feita num tripé, que desde o início da pandemia, né, a gente fala como se fosse muito tempo, mas já são quase 8 meses, Uhum. desde o início da pandemia foi se sedimentando. Dentro de todas as dúvidas que nós temos, essa é uma coisa que está bem sedimentada. O tripé, higiene das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Então, se nós formos pensar no modelo de viagem, você teria que ir para um lugar onde as pessoas usassem máscara para te proteger e para se proteger. Elas teriam que manter um distanciamento, isso é uma coisa difícil, particularmente se elas estão viajando, a guarda está mais baixa, né? Você está no momento de lazer. E a higienização das mãos nunca, nem sempre se torna possível, dependendo do ambiente onde você está. Você pode até carregar um pump de álcool, um sachê, etc. Mas se você está na praia, se você está num ambiente mais rural, provavelmente não vai ter um acesso. Então vai depender muito do ambiente onde você vai, da quantidade de pessoas, do acesso que você tem aos insumos para a higienização das mãos, qual é a possibilidade que você tem de manter um distanciamento seguro. Isso tudo vai ter que ser levado em consideração. O que você está dizendo é que esse tripé ele envolve um aspecto mais coletivista, ou seja, nós temos que nós nos preocuparmos com os outros e estarmos no local onde os outros também estão preocupados conosco. E isso é muito difícil a gente garantir, né? Exatamente, Fê. É a velha coisa que a gente fala do altruísmo, né? Você está fazendo isso pelo próximo, não propriamente por você. E as cenas que nós temos visto nos últimos meses, nas últimas semanas, principalmente, mostram que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, talvez a Uhum. sociedade ainda não esteja preparada para esse tipo de situação. Você pode perfeitamente viajar, desde que você siga algumas regras que muitas vezes elas acabam invadindo a liberdade do próximo. Isso é bem complicado. Você falou uma coisa que é interessante, porque a hora que a gente está em viagem ou em férias, a gente facilmente se descuida de tudo aquilo que é obrigação. A gente está muito funcionando por um princípio do prazer, né? E daí você até chega na viagem assim, não, eu vou seguir as regras, começo ali brilhando nas regras. Bastou a primeira caipirinha que já está um oba-oba e a gente não consegue garantir isso, né? Exatamente. Inclusive, já conversas que eu tive com você, dentre as várias que nós tivemos como amigo, como colega de trabalho, você já sempre falava, né? Quando eu ia sair de férias, eu falava, Fê, não consigo desligar. E vocês eu realmente falavam isso. Não, é um momento, não é de uma hora para outra você aperta um botão, né? Você tem que se preparando para esse momento. E muitas vezes você fica almejando tanto essa situação que chega lá na hora você se sente no direito. E é um prêmio, né? A viagem nada mais é do que um prêmio. Você se sente no Uhum. direito de tentar sair da rotina. E a rotina nossa atualmente é distanciamento social, uso de máscara, privação social. E aí você vai viajar exatamente para ter uma rotina diferente do que você tem no dia a dia. Então é difícil você imaginar que você vai viajar, que você vai gastar, que você vai se deslocar para continuar basicamente do mesmo jeito que você está. Eu acho que subentende-se que você vai tentar por uma situação melhor
do que aquela que você está vivendo no seu local de origem, né? Concordo. E daí o que eu acho que também pode acontecer é a gente ficar muito tenso, sempre muito preocupado, em alerta, e sem falar na raiva que a gente pode passar por ver as outras pessoas num nível mais relaxado do que o nosso. E eu acho que a gente está pedindo. Quando você vai viajar, você está lá e a pessoa ela deixou de usar máscara ou ela tem uma menor condição de higiene, nós vamos nos irritar com as pessoas. Né? Eu fiquei vendo as cenas desse fim de semana, foi exatamente isso. A grande maioria, tanto nas praias, nos locais onde o pessoal viajou, estava sem uso de máscara, sem distanciamento. Com certeza na praia não tava higienizando as mãos do jeito que deveria. E no meio disso tudo deve ter pessoas que estavam preocupadas, que estavam querendo curtir seu momento de folga, ter o seu momento de lazer, cumprindo as regras. Eu acho que não são situações excludentes, né, Fê? Você pode muito bem conciliar. O que eu tenho conversado muito com os meus amigos, né, nesses papos que você já comentou, de entrevista, de outros meios, é falar para as pessoas que, se Deus quiser, isso tudo vai passar, que o mundo não vai acabar. Nós sabíamos, eu como infectologista, sempre imaginei que a pandemia ia chegar. Não imaginava que ia ser desse jeito, mas sempre imaginei, sempre tive me preparando para que quando isso fosse acontecer. E a gente sabe que isso tudo vai passar. As pandemias passam, a situação vai melhorar. E para a gente poder curtir, seguir nossa vida em frente, continuar realizando nossos sonhos, conhecer os lugares que a gente quer, viajar para onde a gente quer, a gente precisa ter uma situação única, que é estar vivo, estar saudável. Quem não está vivo, é isso que eu falo pro pessoal, quem não está vivo, não está saudável, não viaja. Ou se você tem um familiar, um ente querido, um amigo querido, próximo, que esteja doente, que esteja internado, que esteja gravemente enfermo pela Covid, com certeza você não vai conseguir viajar. Então é uma sensação de coletividade. Nunca a gente precisou ter tanto essa noção de coletividade como a gente está tendo agora. Uhum. Às vezes a gente fica na dúvida, tipo, olha, não é tão arriscado, não é tão grave, vamos, mas a pergunta é se realmente vale a pena a gente correr esse risco e eu acho que vale a pena trazer para a conversa como esse vírus, a questão do contágio dele é muito diferente dos outros que a gente já lidou, né? Daí é você que pode falar sobre isso. O grande problema desse vírus é que ele tem uma dinâmica muito complexa. O pessoal sempre pergunta, onde é mais fácil pegar? É óbvio que são em lugares fechados, com má circulação de ar, sem luz solar, sem uso de máscara, etc. Mas o contrário também não é 100% verdade. Então, se o lugar fechado, com uma quantidade grande de pessoas, sem máscara, é o lugar pior possível para você estar, então no lugar aberto, com circulação boa de ar, se você puder estar usando máscara, e mantendo o distanciamento, você não vai pegar. Não, existe uma série de outros pormenores que na verdade não são pormenores, que fazem uma diferença enorme. Outros detalhes. Pessoas transmitem o vírus de forma diferente. A gente sabe que tem os grandes disseminadores, né? Na literatura médica já foi mais do que publicado igrejas nos Estados Unidos, outros locais onde uma pessoa foi capaz de transmitir para mais de 100. Então, se você der o azar de contrair, de ter o contato com uma pessoa dessa, ela vai transmitir para você. Outro problema, essa doença tem uma peculiaridade que torna ela bem traiçoeira. Você pode transmitir assintomático. Isso é muito complicado. Uma coisa é você ver a pessoa tossindo, a gente agora está assim, alguém tossiu, você já fica em alerta. Né? Pelo amor de Deus, perto de mim não. Você pode xingar a mãe, mas não pode tossir perto de mim. Às vezes é um pigarro, você já vai se esconder para não pigarrear. Você já é mal visto. Então, aquela pessoa que está tossindo com coriza, né, nariz correndo, com faces de doente, essa é fácil de identificar. Todo mundo sabe que essa pessoa está doente. É questão de sobrevivência, de instinto animal. Você vai ficar longe dessa pessoa. O problema é aquela que não sente nada, que está assintomática e está transmitindo para todo mundo. Isso é muito complicado. E você não vem com uma faixa, um letreiro escrito na testa. Eu tenho infecção pelo coronavírus, cuidado comigo. Não, você vai estar, como a gente conversou agora há pouco, vai baixar a guarda, vai estar num ambiente de lazer, bebendo, descontraindo. A gente sabe que a transmissão é diretamente proporcional à quantidade de vezes que você fala, porque é pelas gotículas da boca que ela vai ser transmitida, pelos decibéis que você produz. Então, em lugares onde tem mais pessoas, você tende a falar mais alto. E aí, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É por isso que os pubs na Inglaterra proibiram
um número grande de pessoas e música alta. Por quê? Muita gente dentro. E música alta você tem que subir cada vez mais o seu tom de voz, você transmite, teoricamente você transmite mais. Então essa seria uma ideia. E você ir para um lugar de férias para ficar mudo, ninguém vai fazer isso. Vai viajar para ficar sem falar, você não vai para um mosteiro, né? Então tem uma série de peculiaridades que tem que ser vistas. E essas variáveis todas são impossíveis de ser avaliadas no momento real. Chega alguém perto, você vai ficar preocupado, então você fala, não tem problema nenhum, eu sou jovem, vou pegar, não tem perigo nenhum. Aí você volta, transmite para uma pessoa de grupo de risco, um idoso, essa pessoa evolui mal, a responsabilidade é sua, né? Então é uma coisa complicada. Eu acho que é muito difícil conciliar a viagem com os cuidados que a gente tem nesse exato momento. O Brasil ainda está numa curva ascendente. A gente ainda não conseguiu. Cada semana muda um pouco, né? Diminuiu, aumentou. Mas sempre naquela toada, sempre ainda muito alto. Mesmo as últimas semanas que tem tido uma discreta queda, é num patamar muito alto, Fê. Você vê que os países europeus estão com medidas de restrição muito mais severas do que o Brasil e tem um número de casos diário infinitamente menor que o nosso. A gente se acostumou com 1.000 e poucos óbitos por dia. Isso são 5, 6 Boeings caindo todo dia. É uma situação totalmente surreal. E você que está vivendo isso na pele, assim, acho que dá mais vontade de você gritar essa informação, porque às vezes a gente que está numa vida que não tem esse contato direto, essa percepção estatística, ela não mobiliza tanto quanto a percepção direta, né? Não mobiliza. Inclusive, quando teve o início da pandemia, nos grupos de infectologia tem informações bem bacanas, né? Os infectologistas têm trocado muita experiência. E logo no comecinho, um colega, uma pessoa muito querida, colocou um vídeo, só que era em alemão. Infelizmente, eu não falo alemão. E a Angela Merkel se reportando para a nação, para a Alemanha, onde a situação estava começando a complicar. Eu vi esse vídeo. Povo, você viu? Explicando para o povo alemão. Tem que respeitar, tem que manter o isolamento, é a única forma que nós temos, certo ou errado, é o que a gente sabe, é a única forma que a gente vai vencer, nós vamos sofrer, pessoas vão morrer, só que está na sua mão fazer a sua parte para tentar evitar. E eles tiveram uma vitória estrondosa, é um país grande, uma população grande, mas que teve uma taxa de transmissão, uma mortalidade baixíssima. A gente tem capacidade de fazer isso, a gente só não tem maturidade para fazer. Exatamente, e estamos sofrendo as consequências. Eu sei que já ficou muito claro por esse início de conversa que não é só a recomendação que a gente viaje, né? E que caso a gente decida viajar, isso tem riscos elevados. Acho que pelo menos foi isso que eu entendi, né? Mas como até vieram algumas perguntas, então, primeiro, a gente não está encorajando as pessoas a viajarem, mas nós sabemos que algumas pessoas decidem viajar mesmo assim, ou às vezes elas têm que viajar por conta de trabalho, alguma coisa. Então, eu gostaria de entender aonde estão os maiores riscos. Por exemplo, avião é um grande risco? Primeiramente, os meios de transporte coletivo são um risco muito grande, né? Tanto o avião, quanto o trem, quanto o ônibus e o metrô. O grande problema do avião, Fê, é a filtragem do ar. Todo avião tem filtro EPA, né, que é um filtro especial para fazer a filtragem do ar, só que, infelizmente, ele não é um filtro viricida, né? Ele não mata vírus. Ele faz o ar circular, ele tenta diminuir o número de partículas no ar, mas a gente sabe que não é à toa, quando você entra no avião, você sente aquele odor característico, porque você sabe que o ar fica um ar viciado. Então, o avião tem esse problema. E, diferentemente do metrô, do trem, principalmente do trem e do ônibus, você não consegue abrir a janela, você não consegue fazer uma ventilação natural, que é muito importante ser feito. A circulação do ar ajuda muito. Além disso, se você for ver em relação ao avião, muitas vezes a quantidade de pessoas por metro quadrado é muito maior que em outros meios de transporte. Dependendo do ônibus que você pega, não estou fazendo propaganda, mas você pega o Cometa, você vai É numa o que tem distância aqui, grande. nós dois estamos de Jundiaí, é o que rola aqui. Você vai no Cometa, você vai numa distância grande do próximo. Eu vi reportagens na Europa, eles têm estimulado muito a viagem de trem. E o trem, eles podem ir com a janela aberta, com o ar. Eles estão no verão ainda, então eles estão podendo fazer isso. Com o ar circulando dentro do trem, ajuda muito, minimiza, resolve, não resolve. Mas então a primeira coisa, vamos voltar àquele tripé que nós conversamos. Se você tiver sintomático, você não viaje.
Se você tiver assintomático, você use máscara. Vai chegar no momento da saída, da entrada até a saída do meio de transporte. Vai chegar no avião, no trem, no metrô, no ônibus, você vai sofrer uma triagem, provavelmente de temperatura, né? Lembrando que a grande maioria das pessoas não vai ter febre. Então, a Sim. triagem de temperatura é uma coisa que é bem discutível. E aí você vai se colocar. Algumas empresas têm colocado em voos mais longos, principalmente, um espaçamento, né? Tem estudos que mostram a regra das duas fileiras, né? Duas para trás, duas para frente e a do lado seria um risco maior. Eu sei que a Emirates, por exemplo, algumas empresas têm bloqueado a fileira do meio nos Uhum. aviões maiores, deixado só das pontas, mas isso para voo comercial é praticamente inviável, né? Fazer a ponte aérea não tem como, até porque são duas fileiras só. Chegando lá dentro, não retirar a máscara, sempre higienizar as mãos, evitar tocar o rosto, e assim que você puder, você sair da aeronave, do meio de transporte, higienizar as mãos mais uma vez, tirar a máscara, lavar o rosto e tocar a sua viagem. Mas é uma medida muito complexa, porque você está num ambiente que você não tem distanciamento social. Então, dentro do tripé que nós falamos, você vai conseguir usar máscara, vai fazer uma higienização das mãos o melhor possível, mas não vai conseguir fazer o distanciamento. Isso que é a grande dificuldade. E o que eu também acho complicado, ver se faz sentido, voos longos, porque se você pega uma ponte aérea Rio-São Paulo, ok, você não precisa ir no banheiro, você não precisa comer. Agora imagina um voo para a Alemanha. Você vai ter que ir no banheiro, você vai ter que fazer a sua refeição no avião. Isso aumenta muito o risco de você contrair, né? Exatamente. E a hora que você vai fazer a sua refeição, você vai tirar a máscara. Ainda não inventaram máscara para comer. E nem vão inventar, provavelmente. Se bem que o pessoal inventa de tudo. É a hora que você for no banheiro, você vai se deslocar, você vai pegar fila, você vai ficar. Esses estudos que mostram essa teoria das duas poltronas para frente e para trás, eles são estudos que a gente fala em situações estáticas, né? Você ficar onde você está do começo ao fim do voo. Mas a partir do momento que você se desloca, a chance de você transmitir aumenta. Você vai andando e vai transmitindo. Ah, mas eu estou de máscara, a outra pessoa também está. Isso minimiza. Mas é um ambiente fechado, sem circulação de ar, onde com várias pessoas num metro quadrado. Então isso é bem complicado. Voo, concordo plenamente com você. Quanto mais longo o voo, maior o risco. E esses filtros que as companhias falam que eles costumam trocar o ar a cada 3 minutos. Isso até pode ser interessante, mas eu estou me questionando se a questão de partículas que caem em superfícies, né? Esse filtro não vai ter uma limpeza de superfície 7 vezes durante um voo daqui para a Europa. Não, e esses filtros foram todos desenvolvidos para limpeza de partículas, para purificação do ar de partículas grandes, né? O vírus é uma partícula ínfima comparado com uma bactéria, com algum outro micro-organismo. Então, quando você tem uma viagem longa, por mais que os filtros sejam eficazes, eu sei que a Lufthansa, algumas empresas estão desenvolvendo filtros de melhor filtragem, maior capacidade de filtragem, ele está tentando substituir o que a janela aberta, as correntes de ar fariam, que é a troca natural de ar. Mas a gente sabe, desde a época de influenza, da pandemia de 2009, a gente não lembra porque foi uma coisa muito mais sutil, mas foi uma pandemia em 2009. E um vírus similar ao coronavírus, um vírus de gripe. E eles mostraram desde então que a viagem em veículos fechados é um risco altíssimo, como está acontecendo hoje. Porque, é que eu volto a falar, você pode estar usando máscara, as outras pessoas estão usando máscara. Agora, dificilmente todos vão conseguir ficar o tempo inteiro de máscara e o distanciamento entre as pessoas é muito pequeno. E você matou a pau. Outra coisa, é o contágio, a contaminação das superfícies. Tem estudos que mostram que a bandeja do avião tem uma quantidade de coliformes fecal gigantesca. Coliforme fecal, que é bactéria. Por quê? Porque Uhum. não é feita a higienização de rotina. Não é feito. A mesma pessoa que vai lá, troca a fralda do filho, vai no banheiro, não higieniza as mãos, põe a mão na bandeja. Então, isso a gente não fica pensando. Se a gente pensar nisso, a gente fica louco. Mas numa situação de pandemia, essas informações são relevantes. Sim. Então, eu penso que avião é um problema, hotel é um problema, especialmente se o hotel que você vai tem um café da manhã que é um buffet, não é à la carte, que é muito raro a gente ter um.
talvez os hotéis também estejam mudando um pouco as práticas, mas se você vai em algum que não é à la carte, é buffet, também aumenta muito o risco. Você tem que pegar ali na colher e já vai facilitar também muito a transmissão, né? Vai, eu estava esse fim de semana, um pouco antes da gente, logo depois que você me convidou, eu fui ler o que tem nos outros países sobre prevenção de Covid em viagem, né? Tem um estudo italiano que ele, como a Itália já está numa fase bem na nossa frente, eles desenham qual é, depois eu até te mando, eles desenham qual é a situação perfeita de viagem. Então é um hotel, preferencialmente ao ar livre, onde não tem elevador, onde os quartos sejam bem arejados, onde as refeições sejam feitas nos quartos, onde as pessoas não façam o check-in e o check-out pelo aplicativo, onde você não tenha cardápio físico, seja feito tudo por QR Code. Se você precisar pedir alguma coisa, você peça preferencialmente no seu quarto. Os espaços em comum sejam espaços a céu aberto, com um distanciamento muito maior que 1,5 m. A gente lembra que esse 1,5 m a 2 metros é uma distância baseada em outros vírus. Para o coronavírus, a gente não tem certeza ainda se 1,5 m ou 2 é suficiente. A gente não sabe. A gente imagina que possa não ser. Então, que o espaçamento seja o maior possível, em ambientes arejados e com dispensers de álcool disponíveis a cada 5 a 10 metros, 5 a 10 metros, e que todos usando máscara em todos os ambientes. Se você for pensar, é uma coisa viável, né, Fê? Não é totalmente inviável. Você imaginar um resort, alguma coisa, você consegue fazer isso, né? E taxa de ocupação, se não me engano, de 60%. É que, assim, se a gente pensar que em uma viagem internacional, às vezes encarece demais. A gente não costuma viajar para outro país e ficar em resort. Então, e outra coisa que eu acho é que estraga um pouco a viagem, porque você vai ficar tão preocupado que você nunca foi para Paris. Aí você chega em Paris, você fala, não vou em tal lugar por conta de risco, não vou em outro lugar por conta de risco. Você gastou um dinheiro gigantesco e não aproveitou a cidade, né? Daí, até que É, ponto vale a pena? e se você for para uma cidade turística, a chance de você se deparar com algum infectado é altíssima, porque às vezes você está saindo da sua cidade, que está com uma taxa de transmissão relativamente controlada, não é o caso de Jundiaí, tá? Só estou dando um exemplo. Mas aí que você saia de uma cidade, vamos lá, você saiu de Nova York, um lugar que está com a taxa de transmissão controlada, e veio para Jundiaí. Vamos supor que um nova-iorquino quer conhecer Jundiaí. Ele vai vir para cá, ele vai ter um Eu contato com uma... recomendo. A Serra do Japi é incrível, pode vir. Não, ele vai conhecer a uva, como é que aqui é uma cidade bem bacana. Ele vai ter a capacidade, ele vai ter contato com muitas outras pessoas em locais com uma taxa de transmissão muito maior de onde ele está vindo. Então, muitas vezes, a realidade que ele vai estar lidando, ou a precaução que ele vai estar tendo, é uma precaução diferente para o ambiente que ele está indo, para o ambiente de mais alta transmissão. E é o que deve acontecer em cidades de grande turismo. Você vê agora o time do Paris Saint-Germain, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Acho que 5 ou 6 jogadores estão coronavírus. O Neymar, o Mbappé, o Di Maria, foram tudo para Ibiza. Se Caramba, não encontrar, vi. então, estão todos infectados. E em Ibiza. Por quê? Porque Ibiza é um baita point no verão europeu. Eles saíram Balada da França, forte, foram para bicho. lá. Balada. E a taxa de transmissão lá está altíssima, que é o que tem acontecido na Europa. Quem tá se infectando agora são jovens que estão indo para os balneários, para os locais de alta circulação, estão se contaminando e estão voltando para os seus países. A faixa etária caiu e a gravidade, graças a Deus, também, porque são pacientes que complicam menos. Mas são pessoas que vão para points, vão para locais de alta circulação, Ibiza, e voltam infectados e trazem o vírus para o seu país. É o que está acontecendo na Inglaterra, na França, na Alemanha. Todos eles estão passando pela mesma coisa. O Neymar é o mais famoso. O filho do Neymar está infectado, o Neymar está infectado, os outros jogadores estão. Tudo veio de Ibiza. Mesmo indo em jato particular, Fê. Eles todos foram e voltaram, Caramba. cada um no seu jatinho. Mas aí chega lá. Chega lá sem máscara, aparece os stories, tudo do Neymar, jogadores tudo sem máscara, confraternizando. O Neymar encontrou com a Anitta. Eu só fiz isso, quem me conhece sabe que eu não acompanho essas coisas, mas só vi isso Tô em depois dúvida. de ver a reportagem do Neymar. Você acha que a Europa vai começar a restringir? Porque eles abriram bastante o turismo. Ainda mais por conta do verão, eu dei uma acompanhada, assim, a Itália, a Costa Amalfitana, tá bombando. Você acha que vai ter um movimento de retração agora?
Fê, eu acho que depende muito, né? Eles vão entrar no inverno, então eles vão entrar numa fase de baixa procura. Alguns países, como a Espanha e a Itália, têm uma fatia do PIB altíssima, né? Sim, com Com o turismo. turismo. E eles já estão passando por uma situação bem complicada. O que eu acho que vai acontecer é a restrição para os países onde está havendo uma transmissão descabida do vírus, por exemplo, nós, Estados Unidos, Índia, vários outros países. Então, isso eu acho que vai continuar. E a partir do momento que nós tivermos uma vacina eficaz, a gente vai ter que ter um comprovante de vacinação, que nem da febre amarela, né? Você vai viajar, Tá. vai num local, tira um comprovante internacional e viaja para esse país. E acho que isso provavelmente que vai acontecer. Espero que até o verão europeu, daqui a um ano, nós estejamos vacinados, mas agora eles vão manter medidas de restrição com certeza, ou a quarentena para quem chega, né? Eu sei que algumas ilhas do Caribe estão fazendo isso. Você chega, fica em quarentena 14 dias e depois está liberado. Ou faz o teste 2 vezes, né? Logo que chega e um pouquinho depois. Isso tudo tem um custo, isso tudo é complicado e eu não sei quantas pessoas, eu não conheço ninguém que tenha condições de viajar para um lugar e ficar 14 dias em quarentena para depois. Então é meio É muita inviável. exceção. O que eu sei que alguns países estão pedindo são os testes, até algumas companhias aéreas. Eu vi alguma coisa de pedir o PCR pelo menos 72 horas antes. Isso. É o que eu estou vendo sendo aplicado por aí, né? Dá para. Eu vi que tem ilhas no Caribe que estão fazendo isso, alguns países, a Turquia, né, já abriu para o Brasil e a Turquia está exigindo isso. Assim, nenhum teste é 100%, né? O PCR tem uma sensibilidade, né, de 65%. É melhor do que nada. Mas eu acho que vai muito, é aquilo que a gente falou agora há pouquinho, vai muito da necessidade que o país tem de retomar seu turismo, né? Se a sua população, sua economia depende muito, você tem que começar a abrir exceções, porque senão você não dá conta, né? Uhum. Uma coisa também do PCR é que tem uma janela. Se você foi contaminado, daí essa é uma pergunta, sei lá, 6 dias antes de você fazer o exame, não vai acusar, correto? Geralmente a gente pede, Fê, do terceiro ao 10º dia do início dos sintomas. Isso pensando para quem Aham. está sintomático, de 3 a 10 dias. O ideal de 3 a 7. Nada impede que mais que 10 ou menos que 3 dê positivo, mas diminui a chance. O grande problema é que os pacientes assintomáticos, esses 65% que eu falei, é menos. A positividade do PCR é menor nos assintomáticos. E a sorologia, que é o teste de sangue, ela ainda não é capaz de dizer se você tem ou teve, e nem quando foi. Então, isso tudo deixa a gente de mãos atadas. Nenhum desses métodos é 100%. Ele Uhum. ajuda, ele é uma ferramenta útil, com certeza. Controle de temperatura, tudo é mais ou menos, né? Você vai juntando mais ou menos com mais ou menos, mais ou menos, vira uma coisa um pouquinho melhor. São, Mas ainda são precisamos. barreiras, né? São São barreiras, mas barreiras. não garantias. Não, nenhuma. Nenhuma garantia. Mas aí você vai tentando juntar para permitir, porque a gente tem que ser realista. O mundo não vai parar, né? O mundo vai continuar rodando. O que a gente tem que fazer é tentar rodar na forma mais segura possível. Ok. Mas vamos supor que eu contraí Covid hoje. Se eu amanhã for fazer o PCR, não vai acusar nada, correto? Provavelmente vai dar negativo. Provavelmente. Uhum. Aí você Tá. vai Por isso que. viajar, exame negativo, vai todo mundo achar que você não tem nada. A diferença é que você não vai, como o Neymar, não vai aparecer no Globo, essas coisas. Vai só ser mais um na estatística, né? Espalhando para as pessoas ali, né? Uma coisa que eu vi que eu achei interessante é caso a pessoa decida viajar, repetindo o que a gente não está recomendando, mas ela escolher locais onde a curva não está ascendendo e também escolher locais onde tem recurso, caso ela manifeste os sintomas. Se ela está num país ou numa cidade que não tem um bom recurso hospitalar, o que ela faz? Ela não consegue sair de lá. Então, se você for errar, né, de escolher fazer uma viagem, é melhor que você erre com condições melhores. Não sei se faz sentido isso. Totalmente. Você tem que ter um acesso à saúde decente, né? Muitas vezes o lugar é lindo, mas você não vai ter condição de ser atendido de forma adequada se você ficar doente. E procurar, com certeza. A maioria das cidades, os países, tem um site do Ministério da Saúde. No Brasil, a gente tem a vigilância epidemiológica, né, Anvisa, que solta os boletins. Você tem condições de saber qual é a condição de cada país, de cada cidade, em relação ao número de casos, se está aumentando, se está diminuindo. Porque você vê, o Brasil não é parâmetro, né? A gente é também num continente. Mas mesmo dentro do estado, você vê regiões
São José dos Campos está uma situação bem descontrolada, está bem acelerado. A Grande São Paulo já está começando a diminuir. Então, cidades com 100, cento e poucos quilômetros de diferença já tem uma diferença, já tem uma mudança enorme na dinâmica da transmissão. E que imagina só países, né? Uhum. Isso que você falou é interessante porque a nossa percepção, às vezes, ela é baseada no que a gente vê. E se a gente está num local, por exemplo, sei lá, numa cidade em que começa a melhorar a situação, a gente pode intuir que está todos os lugares do mesmo caminho e não é verdade, né? E daí você fala, não, agora eu vou viajar, está melhorando. E você vai para um lugar que você tem um risco enorme de contrair o vírus. Não, e a gente vê de outros países, né? Acho que é interessante, eu particularmente tento fazer isso, né? Ver a experiência de outros países para tentar trazer para o meu. Eu imagino que Itália, Espanha, Coreia, sou eu amanhã, né? Então, na Coreia, por exemplo, eles tiveram capacidade de fazer controle por bairros. A coisa estava tão... Tudo bem que Seul, eu não sei quantos milhões de habitantes tem, mas deve ser tipo São Paulo, deve ser uma cidade muito Sim, deve grande. ser gigantesco, também não faço ideia. E eles conseguiram fazer mapeamento por bairro. Então, você tem diferentes taxas de transmissão por bairro. A gente não sabe nem a direita taxa de transmissão na nossa região. Imagina no nosso bairro. Mas os países que têm uma condição maior de investigação, de rastreio, eles conseguem fazer boletim epidemiológico de bairro. Você consegue saber qual bairro que tem mais que o outro. Não, a Espanha está fazendo isso agora. Eu sei que na região de Barcelona, eles andaram fechando bairros. Lisboa fez isso. A periferia de Lisboa começou a ter muito caso. Então, eles restringiram alguns bairros da periferia. Eles estão conseguindo fazer isso. Como? Testando o máximo de pessoas possíveis e o que a gente chama de testa, isola, investiga. Testa, isola, investiga. Você testa a pessoa, deu positivo, você isola e você investiga aonde provavelmente ela contraiu e as pessoas que tiveram contato com ela. É o Sherlock Caramba. Holmes. Nossa, é um CSI epidemiológico. CSI Jundiaí, né? É mais ou menos uma coisa. Procurando o coronavírus nas cidades. O que você acha, Danilo, que a gente pode investir no sentido de melhorar nossa imunidade? Porque talvez valha a pena falar que a nossa imunidade é o nosso maior recurso para se proteger, né? O que você falaria? Eu acho que, como a todas as doenças infecciosas, né, o ideal que a gente fala, eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Infelizmente, se a gente fizer tudo certo, pode ser que dê errado. Mas se a gente fizer errado, é certeza que vai dar errado. Então, eu sempre oriento. A gente sabe, por exemplo, o coronavírus, a gente sabe os grupos de risco, obesos, tem situações que são imutáveis, idade. A gente ainda não tem uma máquina do tempo, não dá para voltar no tempo para ficar mais jovem. Mas a gente sabe que a obesidade é um fator de risco, então mantenha-se dentro do peso. A gente sabe que diabetes é um fator de risco. Então, se você for diabético, controle seu diabetes. Se você não for diabético, evite. Como? Controlando o peso, seus hábitos dietéticos, atividade física. A gente sabe, contrário do que o presidente falou, atleta não tem menos chance de infectar, mas tem menos chance de ter doença grave. Por quê? Porque, teoricamente, o atleta não tem comorbidade, não é obeso. E se tiver comorbidades, elas tendem a ser mais controladas, porque ele é um praticante de atividade física. Mas a atividade física não te confere uma capa de super-herói. Então, é aquela coisa. Tudo que a avó da gente sempre falou, né, que a gente sempre aprendeu. Então, não seja obeso, faça atividade, não fume, faça atividade física regular, mantenha um peso adequado, se alimente adequado, porque por tudo que tem falado aí, zinco, vitamina D, são muito bons, né? Fazem uma diferença enorme. Zinco, vitamina D são sensacionais para o sistema imunológico. Mas, infelizmente, a gente ainda não inventou uma forma artificial de suplementar esses nutrientes de forma que o produto final, ou seja, a proteção do sistema imunológico, vai aumentar. A gente consegue suplementar, mas não consegue provar que aquela suplementação causou alguma vantagem imunitária. Você não consegue pensar, né, aquele fator. Então, Não. quer dizer, foi exatamente isso que você fez. Não dá para pensar. Toda semana sai um artigo científico, deficiência de vitamina D é fator de risco para a Covid. Mas será que o problema da deficiência de vitamina D não é a pessoa que não toma sol, que não faz atividade, que não caminha, que não tem uma vida plena, que não tem uma vida ativa, que fica muito dentro de casa? Será que não é esse o problema? Provavelmente seja isso. Porque Sim. você tomando o mínimo de sol por dia,
o mínimo de atividade, você tende a ter uma suplementação, uma alimentação balanceada, você tende a ter uma suplementação bem razoável de vitamina D. Então, se o problema fosse esse, as pessoas que vivem nos trópicos, que têm uma incidência solar maior, não teria Covid. E não é o que está Sim. acontecendo com a gente. É. Então, não é só isso é um pontinho no meio de um baita do oceano. Uma coisa que também é super relevante é sono, né? A qualidade do sono ela influencia bastante na imunidade, não é? No outro dia eu participei de um bate-papo lá do Clube Jundiaense e tava o Rodão, nosso amigo, Rodrigo Miranda. E o Rodão tá fazendo medicina integrativa agora, tá fazendo uma parte bem legal. E ele depois me contou de alguns trabalhos falando sobre isso. E eu já participei de trabalhos lá no Instituto do Sono, que a privação de sono diminui o sistema imunológico, mas é uma privação crônica, né? Então foi bom você ter falado. O sono regular, o sono constante, 8 horas de sono por dia, ajudam. É mais uma coisa para ajudar. Volta naquilo, né? Se eu fizer tudo direitinho, pode ser que eu não seja agraciado. Mas se eu fizer errado, com certeza eu vou ser punido. Eu lembrei do sono por conta de viajar, sempre tem fuso horário. Daí você chega no lugar, você tá tudo bagunçado, sua imunidade fica zoada, você vai aumentar a chance de contrair Covid. É. Eu sou tão avesso ao avião que eu demoro acho que uma semana para cada hora de fuso horário. Eu tô voltando e ainda não me Cara, adaptei, ó. a estatística é um dia por hora. Já estamos Exatamente, o meu é uma por semana. 7. Ou seja, fique em casa. É melhor ficar em casa. Danilo, para a gente já caminhar para o final, eu queria, assim, é mais uma especulação, né? O que você imagina que vai mudar na nossa rotina depois que a vacina sair? Então, eu tenho uma pergunta antes dessa. Você está esperançoso com relação à vacina sair em breve? E o que você acha que vai mudar nos nossos hábitos de viagem depois que a vacina estiver disponível? Fê, em relação às vacinas, eu estou muito esperançoso. É o que me faz sair da cama todo dia, imaginar que eu vou ter uma vacina. Eu não, né? A gente. Não vai ser tão logo, vai demorar muito. Hoje eu tomei um soco no estômago, né? A hora que eu cheguei, preparando aqui para o nosso bate-papo, eu estava vendo num site de infectologia, a vacina de Oxford foi suspensa, né? Porque causou evento adverso grave numa pessoa na Inglaterra. Não sabe se foi a vacina ou se foi coincidência. Então, o trial foi interrompido. E eu estava bem esperançoso, mas isso acontece. Acontece, não é a primeira, nem vai ser a última, não sabe se foi da vacina, se não foi, mas isso é novo, acabou de sair, né? Acho que faz umas 2 horas. Mas eu Nossa, é espero, fresquíssimo. fresquíssima. Se não for agora, a gente tem várias vacinas, porque tem usado plataformas que já existiam, né? Para outros vírus, inclusive vírus semelhantes ao coronavírus, o SARS, a MERS, né? Que são vírus primo-irmão da. Por isso que permitiu vacinas tão rápidas. Então, nós vamos ter, se Deus quiser. Eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ter, o segundo semestre do ano que vem, provavelmente. O primeiro semestre vai depender muito do resultado. Eu tenho muita dúvida do que essa pandemia vai trazer para a gente, né? O Tratado de Infectologia, né, que é como se fosse a Bíblia do infectologista, se chama Mandel. E na passagem do Mandel tem uma coisa que ele fala, que as pandemias têm uma capacidade única de separar e unir as pessoas na mesma velocidade, só que inverso. Então, do mesmo jeito que a gente se separou, a hora que isso tudo passar, a gente vai se unir como a gente nunca conseguiu. E é verdade isso. A gripe espanhola fez isso e conta no livro, já. Se você lê livros sobre a gripe espanhola, eu adoro a história da medicina, ele mostra que as pessoas saíam na rua para se... Não tinha internet, não tinha Face, não tinha nada. Não tinha live, né? Exatamente. Saiu na rua para se abraçar, com o boato de que a gripe tinha acabado. Eu imagino que isso vai acontecer. Infelizmente, eu não sei se o legado que a gente deveria ter vai se manter, que é o quê? Que é muito dos povos asiáticos, né? Tá doente, não vai trabalhar. Se você tá doente, precisa trabalhar, usa máscara. Se você está num ambiente com outras pessoas, tussa com elegância, né? Tosse no antebraço, tosse num pedaço de papel, não vá tossir na cara dos outros, muito menos na sua mão, né? Que é a mesma mão que você vai tocar a maçaneta, que você vai cumprimentar. Evite o contato físico desnecessário. Nós somos latinos, né? A gente vive do contato físico, a gente precisa disso. Mas aprenda a evitar. Eu brinco com os pacientes, né? Vida de Teletubbies, né? Todo mundo se abraçando, não tem necessidade. Se você realmente está doente, peça para o seu chefe para não ir trabalhar. Evite ficar em ambientes fechados, deixa o ar entrar, deixa a luz solar entrar.
deixa ventilar. Ah, mas eu estou com ar-condicionado. Ambiente fechado com ar-condicionado é um prato cheio para transmissão de vírus respiratório. Não só coronavírus, influenza, vírus sincicial. Outra coisa, se você tiver possibilidade, vai integrar o álcool gel na sua vida. É uma coisa simples, é uma coisa tão simples. Higieniza as mãos. Eu sei que o pessoal fala, que vírus é esse que morre com álcool e não tem remédio para tratar? São coisas diferentes, gente. Eu não vou poder jogar álcool gel, virar um galão de cachaça para dentro para matar o vírus dentro do organismo. Mas na minha mão eu posso higienizar. 20, 30 segundos higienizando, 15 segundos já é suficiente. Se nós pegarmos esses hábitos, Fê, eu acho que vai ser um ganho para a humanidade tremendo. Eu não preciso de água e sabão, eu preciso de álcool gel. Eu não preciso de uma nave espacial, não preciso andar de balaclava, igual um astronauta. Eu posso só evitar contato físico mais íntimo quando eu tiver com sintoma respiratório. Eu posso só abrir a janela da minha sala, a janela do meu escritório, a janela de onde eu trabalho, para o ar entrar. Isso tudo já faz uma diferença enorme. Uhum. E a gente compreender que a nossa presença impacta outras pessoas, né? Aonde a gente está, a nossa presença impacta as pessoas e ela pode impactar para o bem e para o mal. E às vezes a gente tem essa arrogância de achar que a gente não tem nada, nós não estamos contaminados, é sempre o outro que está contaminado, o outro está oferecendo risco. Se a gente traz isso, eu posso estar prejudicando a vida de alguém, então a gente incorpora esses cuidados que você acabou de dizer, né? É fundamental isso. Lá no pesadelo, né? Todo mundo tem seus medos e o medo dos infectologistas é a pandemia. E se você fosse desenhar o pior pesadelo possível, seria algo próximo com o que está acontecendo. Porque você precisa muito do cuidado dos outros. Se fosse uma doença altamente mortal, não estou dizendo que não mate, mata muito, infelizmente. Mas se fosse uma doença como a ebola, que matasse 70% de quem pega, não ia dar tempo de acontecer isso tudo, porque muita gente ia morrer e ia acabar logo. As pessoas não iam conseguir sair na rua de tão graves que elas iam estar. Agora, o coronavírus, muitas pessoas estão infectadas, estão oligossintomáticas, estão muito bem, então elas se sentem no direito de sair, de continuar a vida normal. Por quê? Porque ela esquece que ela podia estar protegendo os outros. Ela pode não estar doente de forma grave, ela pode não estar internada, mas a outra pessoa que eu estou transmitindo, com certeza, um ou outro eu vou acabar. Indiretamente, você tá condenando essa pessoa, né? Ninguém pegou o vírus da natureza. Não é um vírus, não é a dengue que você pega do mosquito. Você pega de outra pessoa. Todo mundo que está doente pegou de alguém. Todo mundo. Com exceção do primeiro caso lá, que deve ter pego um vetor, se foi como que é, crivela lá, ou se foi a civeta. Se foi a civeta, ou se foi o morcego, a gente não sabe. Mas depois desse, os outros pegaram, uma pessoa transmitiu para outra. Então, se a gente tivesse desde o começo esse altruísmo, essa sensação de coletividade, provavelmente a gente teria controlado melhor. Uhum. Eu acho que a gente precisa crescer muito nesse sentido. Danilo, a gente está quase, tem o tempo aqui, tem uma pergunta, não tem um ponto, eu não sei se é uma afirmação, uma pergunta, eu vou tomar como pergunta, que é se a vacina russa é segura. É assim, para a vacina, qual é o grande medo? O medo não é que a vacina não funcione, isso é um medo, mas o medo maior é que a vacina dê um efeito colateral grave. E aí todo o programa de vacinação vai por água abaixo. A gente sabe que, diferentemente, mais uma vez, né, citar o que os governantes têm falado, diferentemente falou, ninguém é obrigado a vacinar. Não, a revolta da vacina a gente aprendeu na faculdade, na escola, ninguém quer chegar nisso. Ninguém vai ficar arrombando a porta das casas para enfiar uma agulha nas pessoas. Mas a gente tem que lembrar que muito do que a gente está vivendo hoje é secundária à vacina. Sarampo diminuiu, a varíola está erradicada, a catapora, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, várias doenças, dá pra gente ficar aqui meia hora falando. Então, todas no nosso livro de sétima série ali, ó, que a gente via lá, a gente já não vive mais. Ou elas foram erradicadas, como a varíola, ou elas diminuíram significativamente por causa das vacinas. Então, se você libera uma vacina sem seguir os trâmites normais, a fase 1, a fase 2, a fase 3, as pessoas vão tomar e depois vão começar essas teorias conspiratórias. Ah, eu tomei e cresceu chifre na minha cabeça. Eu tomei e eu convulsionei. A vacina de HPV caiu em descrédito porque teve paciente, acho que foi em Bertioga, se não me engano, que tomaram a vacina e falaram que a vacina dava convulsão. A vacina caiu em descrédito por causa de uma lenda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a vacina russa pode até funcionar. É uma metodologia muito semelhante à vacina de Oxford, é um vetor viral inativado.
só que é uma coisa complicada. Por quê? Porque você precisa primeiro saber se ela funciona, se ela é segura, depois testar numa população pequena, depois testar numa população grande. Isso leva tempo. E a vacina russa não teve esse tempo todo para saber se funciona. Agora, você imagina, você vacina milhões de pessoas e depois descobre que ela causa efeito colateral, que ela não funciona. Como é que você vai convencer as pessoas a tomar as próximas vacinas que nós vamos ter, não só para coronavírus, para as outras doenças, sendo que uma vacina que você teve causou um efeito adverso grave, você iludiu a pessoa de que ela estava protegida, ela foi lá e contraiu a doença e morreu. Então, é questão de credibilidade. A gente não pode perder a credibilidade. O Brasil tem muita coisa que a gente faz mal feito, mas tem uma coisa que a gente faz bem feito, é vacinação. O Programa Nacional de Imunização é referência no mundo inteiro. No mundo inteiro. É sensacional. É um programa que é exemplo. Estou vendo aqui a Giovana perguntando, e a chinesa pode tomar? Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma regra, né? Produto chinês nunca foi bom, né? Se eu chegar para você e falar, Fê, eu tenho um relógio Montblanc e tenho um relógio chinês. Qual você quer? É óbvio que você vai querer um Montblanc. Só que a gente tem que parar também com preconceito. A indústria chinesa, a medicina chinesa tem... A medicina chinesa é milenar, né? Mas a medicina atual chinesa tem evoluído muito. Então a gente se sente mais confiante de que ela possa funcionar. E ainda mais nesse jogo geopolítico que a gente está vivendo, é muito difícil imaginar que um país vai se queimar por causa de uma vacina. A Rússia, a gente vê que o Vladimir Putin é um ditador, é um czar, né? Então ele vai querer, dentro dessa megalomania que ele tem, de jogar o Império Russo lá em cima, né? É pioneiro nas outras nações. A China não. Até por ter sido o país onde tudo se originou, sinceramente, eu acho que eles estão tentando fazer a melhor forma possível. E de todas as tecnologias que estão sendo testadas, a tecnologia da Coronavac, né, da vacina da Sinovac, essa que o Butantan está pleiteando, ela é uma vacina a mais segura, a tecnologia é a mais segura que existe, que é do vírus inativado. Inativado é morto, né? A gente nunca fala vírus morto, porque eu falo, vou te dar uma vacina de vírus morto. Fala, não quero tomar morto, não. Chama inativado. Mas é o vírus morto, o vírus não tem... É que nem a vacina da gripe. O pessoal fala, tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Os mais íntimos, quem me conhece, sabe que eu gosto de brincar, eu falo, só se foi na mesa branca, né? Que o vírus está morto. Ele não tem capacidade de causar doença em ninguém. Essa vacina da Sinovac é a mesma coisa, é um vírus inativado, ele está morto. Ele não tem capacidade de causar doença, porque ele está morto. Então, a metodologia é muito segura. Vamos ver se a vacina também vai ser. Acho que toda essa discussão é um momento, ela é muito propícia para a gente enaltecer, e eu acho que essa é a palavra, o método científico, porque é disso que a gente precisa. Existe metodologia, tem que entender o que são estudos, como que a gente parte do pequeno, vai ampliando, a gente não pode ir diretamente para o genérico, levar para uma população inteira, entender o que é ponto fora da curva. Então, assim, a gente tem que entender e valorizar o método científico, né? Não, e na medicina tem uma coisa que chama o acaso, né? Tinha um professor meu que falava, era uma piada, acho que vai ser meio sem graça, mas é uma piada boa. Ele falava que um pesquisador queria fazer um trabalho de qualquer jeito, ele foi e cortou as patas de uma aranha. E ele publicou um trabalho, que a aranha sem pata era surda, porque ele mandava ela andar, ela não andava. Então, assim, às vezes, dependendo do que você procura, você vai encontrar outra coisa. Então, é muito complicado. Existe o acaso, você pode vacinar um monte de gente, a vacina não funcionar, e por acaso, aquela população inteira já não ia ficar doente, independente da vacina. Por isso você precisa de testes e mais testes. Sim, por outros fatores que a gente não viu. Né? Que é o imprevisível, que é o imponderável. E na medicina tem muito isso. Que é o que cai com as drogas que têm sido usadas. Cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, né, que é o Anita. Tomou e não ficou doente. Mas a maioria não fica doente, a maioria fica em casa. Então quem garante que foi o remédio? Por isso que por isso que a medicina é tão sensacional. Porque tem tanta coisa envolvida que se a gente não se aprofundar, não ver, a gente vira um papagaio de pirata, né? Fica repetindo o que os outros falam. Porque uma coisa é o fato, não ficou doente. A outra coisa é a explicação do fato. E daí as pessoas, elas pegam o fato e explicam do jeito que elas querem explicar. Do jeito que é mais conveniente para cada um. Eu falo, pessoal, falei, gente, essa semana eu cheguei a 500 altas no hospital. Pô, que legal tudo. Não é legal, gente. Isso tudo está causando sequelas em mim que eu não sei quais são, assim, psicologicamente, fisicamente. Eu não sei como eu vou levar mais para frente. Foi muito difícil esses meses. Estão sendo muito difíceis.
Eu agradeço muito os meus colegas de trabalho, estão do meu lado, são tantos, né? Para nós está sendo muito difícil. Só que eu falo para eles, gente, se tem alguém no mundo que quer um tratamento, sou eu, que quer uma vacina, sou eu. Eu todo dia eu rezo, peço a Deus para que tenha. Só que eu não posso pular etapa. Eu não posso, não tenho esse direito. Então, eu sou um formador de opinião. Eu não posso falar uma coisa porque o Danilo acha. Tem que ser uma coisa porque existe. Tem o interesse da indústria farmacêutica, tem interesse político, tem tudo isso. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que ler, por isso que a gente tem que ter opinião própria. Não só na medicina, em tudo, né, Fê? Você tem que ter opinião própria para você poder analisar a informação que estão te passando. E eu, como especialista, como infectologista, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Para não influenciar as pessoas de forma errada. Danilo, eu agradeço muito, inclusive por esse final, onde eu acho que sempre você foi mais visceral, sabe? E aonde você mostra que deixa sequelas, né? Mas que você também tem as sequelas positivas, no sentido de entender o seu papel nessa época que a gente está vivendo, né? Você tem um papel fundamental nessa época. E eu não estou te transformando num herói, porque também ninguém quer esse peso, mas te transformando num ser humano que está fazendo sua parte, como todos os outros também pode fazer, cada um no que lhe cabe, né? Com certeza, que tem mãe, que tem pai, tem filho, filha, mulher, amigo, e que tem medo. Eu tenho medo, eu não sou super-herói, né? O pessoal pergunta, você já pegou? Graças a Deus eu não peguei ainda. Mas eu me cuido, eu não dou sopa para azar, eu tento me cuidar. Se for para acontecer, que não seja por uma falha e que eu não prejudique ninguém. Mas eu tento, todo dia, eu me privo de muita coisa, né? Eu estou parecendo um ancião. Eu vou do hospital para minha casa, do consultório para minha casa. Estou me privando de tudo porque eu imagino que isso tudo é passageiro. Se nós conseguimos nos tornar pessoas melhores por causa da pandemia, eu acho que já valeu a pena. E entender qual que é o nosso horizonte de influência. Às vezes, uma pessoa, o horizonte de influência dela é simplesmente não contaminar os outros usando máscara. E no seu caso, o seu horizonte de influência é passando conhecimento, né? Cada um tem horizontes diferentes, mas se a gente pegar o nosso, fazer direito, aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente já vai estar contribuindo para uma sociedade melhor, né? Com certeza, me preparei a vida inteira, Fê, porque está passando agora, como infecto, né? Minha vida médica. Eu não posso decepcionar agora, né? Então, eu espero não decepcionar ninguém. Pode dar umas cambaleadinhas assim, do tipo, hoje eu preciso repor as energias. Depois você retoma. Eu faço escondida, tem uma máscara do Pikachu que eu saio na rua. Ó, eu valido. Se precisar, estamos aqui. Ó, o Instagram derruba a live, a gente tem pouquíssimos minutos. Tem alguma coisa que você queira falar antes que a live caia? Que você quer algum recado ou alguma coisa que você deixou de falar que você acha importante? Eu queria agradecer o convite, Fê. Você sabe o quanto eu te admiro, né? E você viu o quanto é difícil para mim isso, né? Eu montei minha conta no Instagram faz 15 dias. Eu sei! Eu sou anti-mídia social. Eu queria agradecer principalmente a minha esposa, Fernanda, não sei se ela está assistindo, que está sendo a tradução do que é uma companheira, né? Meus filhos, que me aguentam, né? E que não podem nem me abraçar quando eu chego do hospital. E os meus colegas do hospital, que têm sido fora de série, assim, principalmente lá da Sobana, Hospital Pitangueiras, eles são parceiros mesmo, tá? Eu, não só os colegas de trabalho, mas os funcionários, eu passo no corredor, as tiazinhas da limpeza, falam, doutor, estou rezando por você, estou torcendo por você, mas todos, cada hora é um que passa, e você fala, você está bem? Como é que você está? E um ajuda o outro. Nossa, eu já tinha muitos amigos que moram fora, que conversam, que mandam mensagem, os que estão todo dia perto, que estão de vez em quando. Já tinha muitos amigos, mas eu estreitei tantas amizades agora que eu acho que para mim vai ficar um legado para sempre, assim. Está sendo muito bom. Eu estou crescendo muito e eles estão sendo minha base para conseguir enxergar mais longe. Oh, eu estou até emocionado, ainda mais por ter tanta gente aqui de um lugar que eu fiquei tantos anos e acho que por isso, por poder enxergar nessa live, conversando com você, eu já te admiro, eu gosto muito de você, mas enxergar o ser humano que existe por trás do infectologista, né? A gente não anda por aí com crachá de profissão, nós somos seres humanos exercendo alguma coisa, né? E obrigado por mostrar isso. Obrigado, Fê. Tá bom?
Obrigado a todo mundo que participou. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Talvez tenham outras lives, assim, não tem nada programado. Eu agradeço quem ficou aqui com a gente, tá bom? Tchau, gente. Tchau.